Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado por esse momento, por cada um que está aqui, pela vida do Patrick. E possa ser uma apresentação produtiva, Deus, que teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado por tudo. Possamos sair daqui, Deus, mais amadurecidos em Ti e com a nossa fé ainda mais firmes em Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, desde já eu digo boa noite a todos, aqueles que eu não tive a oportunidade de conversar antes de nós iniciarmos. Como já foi apresentado, meu nome é Patrick Santos Ferreira, eu sou cristão, apologista, cristão, tenho essa área como algo que me cativou de uma forma magnífica, amo a leitura, leio porque sinto a necessidade, como vocês também sentem. E hoje nós iremos falar sobre algo que me deixa emocionado. E eu sei que vocês irão prestar atenção a cada coisa que eu irei falar. Tomás de Aquino e sua contribuição para a apologética cristã. Diferente do que eu fiz com a apresentação de Agostinho de Hipona, nós iremos trilhar aqui caminhos diferentes. Porque nós vimos que Agostinho, em decorrer da sua vida, quando ele se converteu com 32 ou 33 anos, para alguns historiadores, ele tinha uma grande dificuldade de encontrar o equilíbrio da razão e da fé. O que é fé? O que é razão? Eles poderiam até definir, mas entrelaçar como este homem, Tomás de Aquino, fez, creio eu, que é quase impossível. Tomás de Aquino, o maior apologista que já existiu. Apesar da hostilidade da família, que não queria que ele deixasse os seus bens materiais, Tomás de Aquino entrou na ordem dos dominicanos, que era uma ordem que significava o seguinte: você entra na igreja e você esquece os seus bens materiais e você tem que pregar somente a palavra de Deus. A família de Agostinho chegou ao ponto de prendê-lo por 5 anos, diz os historiadores, mas vendo que Tomás de Aquino não iria recusar aquele chamado por Deus, deixaram ele ir. Tomás de Aquino, ele era silencioso. Alberto Magno, que foi um maior professor que ele teve, certo momento, na aula de teologia, Alberto Magno estava dando a sua aula, enquanto Tomás de Aquino estava em silêncio. E os amigos dele, eu posso dizer que esse amigo não, disse: Alberto Magno, professor, ele é um burro, ele é um burro. Não como nós usamos hoje o sinônimo de burro, mas estava dizendo o seguinte: ele é muito quieto. Professor, Tomás de Aquino é muito quieto. Aí Alberto Magno abriu a voz e disse: olha, este burro que vocês chamam, um dia ele vai falar e todo mundo vai ouvir. E verdadeiramente, o silêncio que Tomás de Aquino fazia era um grande barulho em sua mente. Conta-se a história que, em certo momento, ele estava jantando, se eu não me engano, com o Henrique VIII, e na mesa todo mundo estava comendo, conversando, e Tomás de Aquino, ele estava pensando em uma seita que vocês vão lembrar de Agostinho, os maniqueístas, que nasceu no século 3 a.C. De repente, Tomás de Aquino bateu na mesa e disse: acabei com os maniqueístas. Todos olharam para Tomás de Aquino e disseram assim: o que foi isso, Tomás de Aquino? Ele disse: perdão, eu estava pensando. Então Tomás de Aquino, ele era silencioso, mas quando ele abria a boca, todo mundo percebia que ele tinha sabedoria. A filosofia de Tomás tinha uma função apologética, pois permite discutir com quem não aceita nenhuma fé. Como assim com quem não aceita nenhuma fé? Quando eu li isso, eu digo: peraí, como assim? Eu vou te explicar. Tomás de Aquino chegava para um cético, para um agnóstico, e dizia, porque ele estava acreditando em Deus: olha,
E ele falava com tanta convicção que até aqueles que não tinham nenhuma fé paravam e ouviam com respeito. E é isso que um apologista deve fazer: falar do amor de Jesus Cristo com amor e respeito. Tomás de Aquino, um silêncio que fazia um grande barulho em sua mente. Dando continuidade, quais suas características? Maior teólogo, filósofo e apologista da igreja medieval. Se Agostinho era da filosofia patrística dos pais da igreja, Tomás de Aquino era da escolástica, momento em que a igreja agora começa a criar faculdades, a se preocupar mais com a intelectualidade. Sim, a intelectualidade. John Piper, ele diz que nós não podemos ser anti-intelectuais. O problema do cristianismo, disse John Piper, e faz muita analogia àquilo que Tomás de Aquino diz, que os cristãos devem sair da periferia do anti-intelectualismo e começar a ter uma erudição. Sua teologia sistemática. E aqui nós temos duas obras maravilhosas. Eu não li todas ainda. Eu não li todas porque não dá, porque é muita coisa. Calma. Primeira, Suma Teológica. São vários compêndios de livros apologéticos, onde nas sumas teológicas ele começa a trazer várias características sobre alguns argumentos. Quais argumentos, professor? Argumento cosmológico, que é o AC. Argumento ontológico, que é o C de Deus. Argumento teleológico, que é o desígnio de Deus. É maravilhoso falar isso, porque Tomás de Aquino, ele conseguiu pegar a filosofia, e aí tem uma frase que há um certo tempo eu fiz um texto, e eu escrevi bem assim: a filosofia, ela está sempre a serviço, eu disse, a serviço do cristianismo. Aí um professor de filosofia leu aquilo, entrou em contato comigo, ele disse: como você diz isso se a filosofia veio primeiro que o cristianismo? Aí nós discutimos, e ele entendeu que eu estava dizendo que o cristianismo pegou o melhor da filosofia e colocou em favor do cristianismo. Mas deixe isso para outra apresentação. Se a filosofia lá de Aristóteles, de Sócrates e de Platão entrou também até hoje como um paganismo no cristianismo. Sua teologia sistemática, a Suma Teológica e a Suma contra os gentios. A Suma contra os gentios, todo cristão apologista deve ler, porque ele mostra novamente os argumentos. Daqui a alguns minutos, tenha plena convicção que nós entraremos nas 5 vias de Tomás de Aquino. E se eu chorar, é porque eu me emociono a dizer que a minha fé não está baseada em qualquer coisa, mas eu sei porque eu estou crendo. Você que está me assistindo, você é cristão, não porque alguém disse, você tem que ser, mas porque você entende porque você é cristão. E Tomás de Aquino, ele tinha essa diferença. Enquanto Agostinho, ele ficava bambeando, eu não sei se eu vou para a razão, eu não sei se eu vou para a fé. Aí Agostinho diz, eu preciso crer para compreender. Aí disseram, então quer dizer que ele está excluindo a razão? Tomás de Aquino, ele começa a escrever de uma forma que observe o gesto das minhas mãos. Aqui é a fé, aqui é a razão. E ele consegue entrelaçar, juntar as duas. E ele conseguiu. E até hoje, todas os escritos apologéticos, você lê, e muitas vezes você não entende que você está lendo uma visão de Tomás de Aquino. Continuemos, sobre o que ele escreveu. Veja, eu coloquei esses 4 tópicos, mas eles são pequenos diante da imensidão daquilo que Tomás de Aquino ele nos deu
Primeira coisa, fé e razão. Eu não irei adentrar tanto neste tópico agora, porque chegará um momento que nós irei repetir tanto fide et ration, tanto, porque esse foi a forma que ele escreveu, ou a maior forma que ele escreveu. O equilíbrio, lembre-se, lá na encíclica papal de João Paulo II, a primeira frase que ele diz é o seguinte: a fé e a razão são duas asas que fazem com que o ser humano chegue mais perto de Deus. Isso é uma visão tomista. Tomás de Aquino acreditava nisso também. Veja, Deus. O que era Deus para Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, ele acreditava que Deus era pessoal. Sendo assim, ele não era panteísta. Sendo assim, ele não era deísta. Se era um Deus pessoal, ele tinha a mesma definição que Agostinho fez na Patrística. Deus era, vamos comigo? Vamos. Ele era autoexistente. Ele era onipotente, onipresente e onisciente. Esse autoexistente nos dará um argumento maravilhoso sobre a existência de Deus. Criação. Olha que interessante. Quando nós falamos da criação, isso já existia na filosofia antiga. Quando nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, esses homens discutiam sobre o que significava a criação. O que significava a criação? Olha, eram 3 perguntas. Vamos comigo? Vamos sim. Quem nos criou? Qual o propósito que eu tenho aqui na Terra? E para onde eu vou? Essas 3 perguntas, elas podem tranquilamente serem respondidas pela visão de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, ele pega a visão que nós temos, a 4ª via dele, que nós iremos entrar, não se preocupe, sobre a existência de Deus. A 4ª via dele, ele fala sobre o desígnio de Deus, sobre o desígnio. Seres humanos, é a 4ª ou a 3ª, agora eu fiquei em dúvida, mas não se preocupe, porque nós iremos retornar a esse assunto. Seres humanos. O que Tomás de Aquino fala sobre os seres humanos? Agostinho falou muito sobre os seres humanos, porém nós temos aí alguma discussão por 9 anos que Agostinho passou sobre efeito de uma seita herética maniqueísta. Ele pode ter uma problemática no que é o ser humano. Mas Tomás de Aquino, ele disse que o ser humano é criado por Deus. Sendo ele criado por Deus, ele deve fazer aquilo que Deus está mandando. Todavia, o ser humano tem um livre-arbítrio, e isso ele concorda com Agostinho. O livre-arbítrio faz com que o ser humano ele escolha tanto o lado bom como o lado ruim. Isso fica a critério. Tomás de Aquino tinha essa visão. Vamos dar continuidade? Vamos, nós iniciamos agora. Quem chegou agora, você não perdeu nada. Vamos lá. Maravilhosamente. Olha, eu já estou falando em latim aqui nas aulas do Grace. Summa contra gentiles. Olha que importante. Essa summa contra gentiles, ela tem algumas coisas que o apologista deve entender. Primeira, é a maior obra apologética da Idade Média. Que interessante. É como nós temos Confissões de Agostinho, como a maior obra de Agostinho, e naquele momento, a maior obra daquele tempo, e nós temos a maior obra apologética de Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles. E aí, novamente, eu irei repetir várias vezes, e eu sei como você é um apologista cristão, verdadeiramente não irá se cansar. Relação da fé e razão. Lembra que eu não sabia como falar no latim? Vocês me ajudaram aí nos comentários nas aulas passadas, há 15 dias atrás? Fide et ration. Tipos de revelação. Vamos lá. Isso daqui é um assunto interessante. Tomás de Aquino, ele tinha uma visão sobre revelação. Veja, o que é revelação aqui que ele está discutindo? É a revelação divina. Só que observe a visão de Tomás de Aquino. Ele dizia que existe a revelação natural. Como assim natural? Que é a revelação que nós entendemos que Deus existe.
Mas existe um tipo de revelação que ainda nós não conseguimos entender e não conseguiremos entender porque nós somos seres humanos e estamos decaídos pelo pecado, que é a revelação da Trindade Santa. Observe, quando Tomás de Aquino, você pode ler todos os livros dele, ele chega na questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, ele diz, nesse momento, nós não conseguimos tanto compreender isso sobre a Trindade por causa do decaimento do homem. E sendo assim, nós estamos limitados. Nós não entendemos a Trindade ainda por completo, porque quando o homem caiu, quando o homem se entregou ao pecado, isso também fez com que ele não conseguisse entender certas coisas que Deus queria dizer. Essa é a visão de Tomás de Aquino. Para finalizar essa parte, na Summa Contra Gentiles, olha o que ele diz. Tem coisas que precisam ser provadas pela autoridade das Escrituras Sagradas, não pela não pela razão natural. E aí nós entramos na discussão da Trindade. Tem coisas que só devem ser provadas pelas Escrituras Sagradas, não pela razão natural. Ele entendia que existem coisas que a nossa mente não consegue entender porque nós somos limitados. Continuando, não se canse. Deus fornece sinais. Vimos que Agostinho tinha alguns sinais. E Agostinho dizia que nós temos que observar os milagres e profecias. Ah, você observou que no slide, o primeiro tópico, milagres e profecias, é o mesmo tópico que Agostinho? Sim, porque Tomás de Aquino ele tinha essa mesma visão que Agostinho. Primeiro, o que é milagres? Agostinho disse que milagres é ver a igreja, o cristianismo ainda vivo. Isso é um milagre. Tomás de Aquino pegou essa mesma noção. Ah, muito bem. Olha, o cristianismo ainda está de pé por causa dos milagres. E as profecias? Você lê Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e disse lá que Jesus nasceria em Belém. As profecias se cumpriram. Então, Deus fornece sinais. Perdão. Tomás de Aquino, ele tinha essa interpretação. Veja, a partir desses sinais, olha o que Aquino diz para nós. Assim, fortalecemos nossa fé, apesar de não comprovar diretamente. Esse é um ponto interessante. Foi perguntado em uma entrevista para um grande apologista do tempo atual, Frank Turek. Assistam se vocês não assistiu ainda. E perguntaram a ele, acho que é Minuto Apologia, se eu não me engano. Nós podemos comprovar com certeza que Deus existe? Aí ele respondeu que se fosse comprovado que verdadeiramente Deus existe e não teria nenhuma possibilidade de Deus não existir, ele estaria excluindo o livre-arbítrio da pessoa escolher se ele existe ou não. Então, se você olha para Deus fornecendo os sinais, você fortalece a sua fé, apesar de não comprovar diretamente. Novo ponto que ele é análogo àquilo que Agostinho disse. Bíblia é autoridade máxima. Quando ele diz que a Bíblia é autoridade máxima, ele começa a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para uma rápida premissa e uma conclusão. Deus não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia é verdade. Observe que ele diz que a Bíblia é a autoridade máxima de Deus. Tomás de Aquino tinha essa visão. Continuemos. Bem, o que ele tentava e o que ele conseguiu, ainda que morreu novo, com 49 anos, indo em uma viagem teológica, veio falecer. Observe, a fé não é mais confiança nem compromisso do coração.
Eu vou explicar daqui a pouco essa frase. Mas se tornou uma maneira de conhecer algo que complementa a razão. Olhe a primeira frase que eu disse. A fé não é mais confiança nem compromisso do coração. Como assim, professor? Nós vivemos na diáspora do cristianismo, ainda na patrística, duas vertentes, Justino Marte e Tertuliano. Justino Marte, ele dizia que nós deveríamos equilibrar razão e fé. Tertuliano disse uma frase: o que nós poderíamos aprender com Atenas, ou o que Jerusalém pode aprender com Atenas. E aí nós entendemos o seguinte: quando a nossa fé só está declarada no nosso coração e nós não temos base para isso, Tomás de Aquino diz que nós caímos em um fideísmo. E o fideísmo, Richard Dawkins, ele discute muito, dizendo que os cristãos são fideístas. E Norman Geisler diz o seguinte: a nossa fé, se ela for nos levar para o escuro, lá você somente encontrará o escuro. Por isso que ele diz, olha o que Tomás de Aquino disse, que a fé não é mais um compromisso do coração, mas se tornou uma maneira de conhecer, algo que complementa a razão. Observe, razão e fé. Bem, nasce a posição tomista. Essa posição tomista é quando ele consegue ver razão e fé associadas. Observe que Tomás de Aquino, diferente de muitos, ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso através de oração, mas ele conseguiu isso também porque ele foi na contramão de muitos. Como assim? As pessoas diziam que a filosofia, que é amante da sabedoria ou amigo da sabedoria, quem é cristão não deve ler filosofia. Mas Tomás de Aquino pega isso e diz, não, está completamente errado. Olha o que ele diz. Todo mundo que tem vida está filosofando, porque filosofia é uma forma de viver. E se você vive, você já está filosofando uma forma de viver. Ainda que essa forma de viver seja uma filosofia totalmente ia sair contra, eu ia dizer antagonista. Ia ser mais bonito, mas não deu. Observe que quando ele pega a filosofia e começa a colocar filosofia sendo um auxílio para o cristianismo, não é que a filosofia está acima do cristianismo, mas Tomás de Aquino ele diz que o cristianismo está acima da filosofia e pode usar a filosofia como uma ferramenta de você, de todos, aprenderem mais de Deus. É incrível isso. É incrível uma visão tão antiga, mas tão atual. A posição tomista. Chegamos no AC, o argumento cosmológico. Cosmo vem do grego arranjo. Observe que algumas definições de cosmo. Quem é naturalista diz que o cosmo ele veio de uma bagunça. Quem fez essa bagunça, não sei, mas veio disso, veio do nada e pronto. Mas o argumento cosmológico de Tomás de Aquino, observe a foto dele. Todo mundo olha agora para a foto dele. Está olhando? Olha como ele está olhando para esse argumento, porque é um dos argumentos mais importantes. O argumento cosmológico não é propriamente variado de Tomás de Aquino, mas há 200 anos antes, ele lê de Al-Ghazali, que era um teólogo muçulmano, esse argumento e ele toma para si, ele consegue explicar de uma forma mais suave esse argumento. Vamos lá. Deus é real, pelo fato de que as coisas ao nosso redor jamais existiriam, a não ser que algo as levasse a existir. Você entendeu? Sim, eu sei que você entendeu, mas é a simplicidade desse argumento que nos dá uma confiança na existência de Deus. Tudo que existe
somente existe porque houve uma causa. Em 1998, William Lane Craig, ele teve um dos maiores debates, onde ele trouxe os 5 argumentos a favor da existência de Deus e de Jesus Cristo. E o primeiro argumento foi esse: tudo que existe, olha para cá, não vou tirar o óculos, vou tirar para você se concentrar em mim. Tudo que existe precisa de uma causa. O universo, ele veio a existir. Logo, ele teve uma causa. Agora me pergunte no seu pensamento, quem foi essa causa? Sim, a causa não causada, Deus. Maravilhosamente. É tão simples que se torna magnífico esse argumento. William Lane Craig, ele pega esse argumento e joga à plateia, e a plateia abraça, porque é verdade. Nada vem existir do nada. Isso é, na ciência, impossível de acontecer. Continuamos. Oxe, mas eu estava gostando, professor, o senhor falando sobre o argumento cosmológico. Não se preocupe, eu vou voltar nas 5 vias de Tomás de Aquino a favor da existência de Deus. Chegamos, meu Deus, é emocionante. Quando eu li isso, eu não consegui dormir pensando nas 5 vias, pensando a forma magnífica que ele conseguiu trazer. Quando eu fiz os slides de Agostinho, há 15 dias atrás, eu pontuei cada coisa na apologética que ele nos trouxe. Mas quando você pega Tomás de Aquino, tudo que ele escreveu serve para a apologética. Veja, um exemplo antes de chegar nas 5 vias, eu li no mês passado o livro de Tomás de Aquino, Credo, Sermão do Credo da Igreja Católica. Eu não me lembro todo o credo, mas diz assim: Senhor, Criador dos céus e da terra, em o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pela Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e onde vai julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O sermão do credo de Tomás de Aquino, ele pega cada parte desse credo e ele faz uma apologética. Leia, são 63 páginas. Observe como Tomás de Aquino, ele consegue de uma forma simples mostrar que cada coisa que Deus faz tem um propósito. E esse propósito faz com que nós venhamos fortalecer a nossa fé. Observe as 5 vias para provar a existência de Deus. Primeira ordem ontológica: Deus tem seus efeitos. Por que eu coloquei primeira ordem? Porque as 5 vias vai do ponto do ser de Deus. Tomás de Aquino diz: veja como é simples esse argumento, mas como eu fortaleço a minha fé. Se eu consigo pensar em Deus, logo ele existe. Só isso, eu vou mais a fundo. Se eu consigo formar premissas de quem é Deus, logo ele existe. Vamos para as 5 vias. Primeira via: argumento da mudança. Não irei falar, porque eu vou falar de cada uma detalhadamente e nós iremos nos abraçar de uma felicidade magnífica. Primeiro argumento da mudança. Segundo argumento, da causalidade eficiente. Terceiro argumento, do tempo e da contingência. Professor, esses nomes são difíceis, mas quando eu falar, você vai ficar tão maravilhado e vai ficar dizendo para o seu filho, para o seu tio, para sua mãe, para o seu pai, esses 5 argumentos. Quarto argumento é o argumento dos graus de perfeição. E o 5º argumento, eu disse que era o 3º ou 4º, mas é o 5º argumento do propósito ou do desígnio divino. Observe esses 5 argumentos. Os 3 primeiros argumentos: argumento da mudança, argumento da causalidade eficiente, argumento do tempo e da contingência. Esses 3 aí, eles estão interligados na cosmologia.
no argumento cosmológico, porque tudo vem aí da criação. O segundo argumento, o ontológico, porque está falando do ser, que é o único, que é perfeito. O quinto argumento é o teleológico. Qual é o propósito por que nós existimos? Você já se perguntou? Eu me fiz essa pergunta e eu sei porque eu existo. Nós temos um desígnio, nós temos um propósito. Vamos comigo nessa viagem. Primeiro, não, calma. Só foram meia hora. Preste atenção nisso. Primeiro argumento, não se canse. Argumento, olha como ele está olhando, Tomás de Aquino, para esse argumento. E olha que ele está segurando a Bíblia e a igreja. Portanto, argumento da mudança. Vamos lá. Portanto, todo o cosmo está em constante potencial. Porém, este potencial deve vir de uma força externa. Se você não entendeu, eu vou explicar, não se preocupe. Podemos identificar este ser real e transcendental no universo sendo Deus. Deve existir algo além do cosmo material e podemos considerar ele sendo imaterial, atemporal e todo poderoso. Não entendeu? Eu vou te explicar. Olha o que Tomás de Aquino estava dizendo. Tudo que existe, ele não vem a existir por causa dele. Tudo que quer se mover, ou quer se movimentar, ou quer ter uma mudança, não sai uma força interna dele, mas é uma força externa. Quem sabe a primeira lei de Newton, aí eu lembro da primeira lei de Newton, diz assim, que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme e sairá do seu estado se uma força, como? Muito bem, uma força externa. Não é de si que sai, mas é uma força externa. O argumento de Tomás de Aquino disse o seguinte, observe, todo ser que existe, ele tem um potencial para mudar, mas ele só muda não por ele mesmo, mas por uma força externa que age sobre ele. Quem é essa força externa? É Deus, o ser transcendental. É aquele que é imaterial, atemporal e todo-poderoso. O argumento da mudança. Segundo argumento. Argumento da causalidade eficiente. Eu vejo que esse daí nós já falamos e eu vou repetir. Este argumento aqui são escritos por mim. Foi uma série que eu coloquei lá nos escritores cristãos. Este argumento nos ensinará sobre a necessidade de um ser não causado, causador de tudo. Observe, já confirmamos que tudo que existe não veio existir com algo dentro de si. Não. E sim por um potencial, que potencial vem de força externa, que é o ser transcendental, que transcende a nossa mente. Perdão, desculpe. Se concluirmos que Deus não existe, devemos levar em conta que todo o cosmo deveria ser dependente do nada. E isso é uma problemática incrível. Como é que eu digo que o cosmo, disse Tomás de Aquino, que o cosmo vem do nada? Como é que o nada pode criar tudo? Todavia, existe um ser não causado que causou tudo. Este é Deus. Causalidade eficiente. Deus é eficiente para fazer tudo e ele não foi causado. Quando alguém te perguntar quem criou Deus, essa pergunta não existe, porque Deus não foi criado. Por quê? Porque ele é atemporal, como disse Tomás de Aquino. Prefixo grego negatividade. Temporal não tem tempo, não está preso no tempo, não está no tempo. Terceiro argumento. Esse terceiro argumento é do tempo e da contingência. Já definimos o tempo, que Deus não estava preso no tempo, mas da contingência é interessante. Vamos ver se nós entendemos antes de ler aquilo ali. Veja. A Terra,
O cosmo, ele tem dois tipos de seres. Olha que interessante. O ser contingente, imagine que eu estou aqui na mesa e essa mesa é um ser contingente. Eu destruo essa mesa. Pronto. O que mudou no cosmo? Nesse momento, nada. Porque a mesa foi algo que foi criado por um ser necessário. Se ele é o ser necessário, se ele é um ser necessário, observe que somente existe um ser necessário que criou todos os seres contingentes. O ser necessário é aquele que não é causado por nada. E quem foi que nós aprendemos a partir do segundo argumento que não é causado por nada? Responda na sua mente: Deus. Observe o argumento da contingência e do tempo. Portanto, todas as coisas podem não ser, são contingentes. Em dado momento, nada existia na realidade, nada existia na realidade. Porém, se isso for verdade, também agora só não existiria nada. Porque o que não existe, cuidado, não dá um nó na sua cabeça. Presta atenção aqui, acorde. Muito bem. Porque o que não existe não começa a existir, a não ser por causa daquilo que já existe. O que existe é o ser necessário. Quem é o ser necessário? Deus. Ele cria tudo que aquilo que não foi ainda real. A menos que não exista alguma coisa necessariamente existente. Portanto, observe, nem tudo pode ser contingente, nem tudo pode ser contingente, não se perca, mas é preciso que haja algo necessário, e é aquilo que costumeiramente se chama Deus. Deus, ele é o ser necessário que fez todos os seres contingentes. Esse terceiro argumento eu acho magnífico. Continuemos. Quarto, esse daqui é magnífico. Peraí, alguém disse aqui o quê? Já deu um nó aqui há muito tempo, mas está maravilhoso. Obrigado, Charles. Mas olha esse daqui. O grau de perfeição é o mais simples de se entender, a via de Tomás de Aquino. Por quê? Você é cristão? Sim, obrigado por ter respondido no seu consciente. Agora veja, por que você ama o seu pai e a sua mãe? E, professor, que pergunta é essa? Conversa estranha, uma hora dessa, 7h47. Calma, eu estou dizendo que o amor que você tem por eles depende de um amor perfeito. E o único amor perfeito foi aquele... Olha, só porque eu estou falando, meu Deus, calma. O único amor perfeito que conseguiu um grau de perfeição magnífico foi o amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo junto? Não abre os microfones. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que o amor, essa tal maneira, esse grau de perfeição, só é encontrado em um, que é Deus. Consideramos que é necessário que exista um ser melhor, uma fonte e um padrão verdadeiro de toda a perfeição. Este sou eu? Não, estou longe, misericórdia. Você? E também é Deus. Ele é o nosso padrão verdadeiro de toda a perfeição. Tomás de Aquino nos afirma que a constatação empírica, por experiência, de uma gradação de perfeição. Observe, eu digo, Edivonaldo, eu te amo. Essa constatação empírica de experiência, eu só digo que eu o amo porque eu sei que um Deus que ama todos, e a Bíblia diz porque ele nos amou primeiro, ele nos ensina que nós devemos amar o próximo. Nós não teríamos como dizer a alguém que eu amo ele verdadeiramente sem ter um grau de perfeição, a existência de uma suma que é justamente chamada Deus. A suma é o máximo de perfeição, é o perfeito. Já estou terminando o quinto argumento. Eu acabo daqui a pouco. Eu comecei 7h09. Eu estou há 40 minutos falando. Eu irei terminar. Não vou cansar você. Vamos para o quinto argumento? Todo mundo faz assim? Vamos, professor? Vamos. Acorde. Quinto argumento. Esse quinto argumento é magnífico. Desígnio da criação. Professor, essa palavra desígnio é difícil. Calma, eu vou te explicar, meu Deus! É o propósito da criação. É só para ter uma palavra assim bem diferentona. Observe, o desígnio da
criação. Tem um vídeo de William Lane Craig, eu acho que é um dos vídeos mais emocionantes, que quando eu assisti, eu chorei mesmo, emocionado, que dizia bem assim, William Lane Craig, ele começa dizendo uma visão análoga de Tomás de Aquino. Veja o que ele diz. O mundo contemporâneo, o mundo moderno, as pessoas quiseram matar a Deus, mas não entenderam que tentando matar a Deus, ou o homicídio de Deus, estava matando o homem próprio. Dizer que Deus não existe significa dizer que você não tem propósito de vida. Se Deus não existe, não há esperança. Porém, Deus existe. Logo, temos esperança. Essa definição de William Lane Craig é análoga ao desígnio de Tomás de Aquino da criação. Observe o que ele diz. A complexidade da natureza e a harmonia que ela é observada deixam perplexo qualquer em que olha com sinceridade para a maneira que as coisas existem e coexistem. Olha, para dar um nome na sua cabeça, não. Para nós entrelaçarmos razão e fé. William Lane Craig tem uma visão de tomismo muito grande. Nos seus 5 argumentos lá na discussão em 1998, que Lee Strobel estava na plateia, como diz o livro Em Guarda, aqui, o primeiro argumento eu já falei, que diz o seguinte: tudo o que existe teve uma causa. O universo existe, logo ele teve uma causa não causada. Segundo o argumento, a complexidade do universo nos diz que não é por coincidência que nós estamos aqui, mas sim porque Deus criou tudo. O terceiro argumento é: se Deus não existe, não existem valores objetivos ou valores morais objetivos, mas Deus existe, logo valores morais objetivos existem. Quarto argumento, o sepulcro vazio. O quinto argumento, você pode conversar com Deus, você pode ter uma experiência com Deus. Esse desígnio de criação se encaixa no segundo argumento de William Lane Craig, a complexidade da natureza. Veja, no livro Fomos Planejados, de Marco Eberle, da editora Marques, eu li em janeiro. Está lá, Escritores Cristãos. Diz o seguinte, que você observa a complexidade das penas de um pavão, e você vê que Deus existe. Como assim, professor? Porque não tinha como ali for uma coincidência. O olho humano, tá vendo esse olho humano aqui? Não é muito bonito não, tá vendo? Esse daqui tá até vermelho, deve ser porque eu não dormi há mais de 24 horas. O olho, ele consegue ver tantas coisas que Charles Darwin diz: eu não consigo explicar o olho. Porque ainda não consegui entender ainda o olho do ser humano. Isso significa que é uma complexidade que não pode ser coincidência. Deixa disso. Coincidência não existe, é Deus. Sendo assim, analisando com coerência, podemos concluir que nada acontece por acaso. Então, o universo, lembre-se disso antes de dormir. Não lembre de quem falou, mas lembre da minha frase. Eu vou falar. O universo é produto de um propósito divino inteligente. Esse é Deus. 5 argumentos. Não lembra dos 5 argumentos a favor da existência de Deus de Tomás de Aquino? Primeiro argumento, argumento da mudança. Segundo argumento, argumento da causalidade eficiente. Terceiro argumento, ser necessário, o ser contingente. Quarto argumento, o grau de perfeição. Somente Deus é o nosso padrão. Quinto argumento está na tela, o propósito da criação. Se você leu esses 5 argumentos e não aumentou a sua fé, não tem como. Não tem como, porque até aqueles que não são cristãos, como diz Tomás de Aquino, precisam dizer: rapaz, esses argumentos, como diz lá, como Paulo estava pregando lá para Félix ali, em Atos dos Apóstolos, rapaz, quase que você me transformava em um cristão. Continuemos. Estou terminando já, para nós discutirmos algumas perguntas. Tomás de Aquino e seu tema apologético, é aquele tema foco dele, fé e razão, fide et ration, contra os anti-intelectuais. Isso até hoje, nas suas escrituras,
observamos que Tomás de Aquino, ele dizia que todo cristão, ele precisa ter uma vontade de ser erudito, de ler, de aprender filosofia, teologia, e aquilo fortalecer a sua fé. O anti-intelectualismo te afasta de Deus a ponto que você cai no fanatismo. Sim? Segundo argumento, contra o fideísmo. O fideísmo diz que somente a fé nos leva a tudo. Não. Se você só tem a fé, mas você não sabe por que tem aquela fé, é uma problemática. Necessidade da erudição do clero. Por isso que todas as encíclicas papais citam Tomás de Aquino para a necessidade de todo o clero aprender mais sobre a palavra de Deus. Filosofia. Essa frase é uma problemática para quem é naturalista ou para quem é cético. Filosofia, serva da teologia? Sim, serva da teologia, porque se nós pegarmos toda a história, nós observamos que a filosofia, vamos dar um exemplo de a visão aristotélica, porque Tomás de Aquino usa essa visão, que existe um Deus, mas não é para adorá-lo, mas ele criou tudo, é o motor imóvel que move todas as coisas. Ele pega essa teologia, essa filosofia e coloca os pés para a teologia. Temos que entender que não é a filosofia, não é a teologia que serve à filosofia, é a filosofia que serve para a teologia. Fé e razão. Iniciou com Agostinho. Todavia veio florescer como Aquino, veio no seu apogeu. Aquino acreditava que a fé e a razão se entrelaçam. Você não pode lembrar de nada que eu falei nessa aula hoje, mas você vai lembrar dessa palavra. Repita comigo. Entrelaçam. Pronto. Razão e fé entrelaçam. A fé usa a razão. E a razão não pode ser bem sucedida na descoberta da verdade sem a fé. Como assim? Somente fé, você entra no fanatismo. Somente razão, você entra no racionalismo. As duas juntas, paralelas, e maravilhosamente dará um significado maior da sua vida cristã. Fé e razão. A fé é um presente de Deus, diz Tomás de Aquino, e ninguém pode crer sem ela. Fé e razão são paralelas. A pessoa está livre para discordar, mesmo que haja razões convincentes para acreditar. Tomás de Aquino diz: o cristianismo ele tem que ser ensinado para todos. Se você não quiser crer, mas tem que ser ensinada para todos. 3 usos da razão por Tomás de Aquino. Já estou finalizando. Os preâmbulos da fé, um relatório. Deus existe e somos suas criaturas. Segundo, ensinamentos filosóficos, a fé cristã. Muito bom entrelaçar teologia e filosofia. Razão, que é a filosofia, e a fé, que é a teologia. Apologia cristã. Opõe-se a ataques contra a fé cristã. Você não pode ter percebido, mas eu vou dar um toque para você. Esse terceiro ponto, apologia cristã, opõe-se a ataques contra a fé cristã, é o que a razão e a fé para Tomás de Aquino tem que trabalhar na vida de todo apologista. O apologista, ele tem que dizer que toda vez que alguém ataca você, ataca, não estou falando literal, por favor, na questão de dizer, me prove que Deus existe. Aí, e agora, como é que você vai provar? Usando pelo menos um argumento de Tomás de Aquino, você responde tranquilamente, com amor e com respeito. Opôs-se contra os ataques contra a fé cristã. Observe que faltavam uns 300 anos para nós entrarmos no iluminismo, numa era que, infelizmente, a igreja com a problemática esqueceu Tomás de Aquino e só tornou as suas literaturas como viu a necessidade de que a ciência não exclui Deus. A ciência verdadeira se aproxima mais de Deus. Marcus Eberlin, ele diz o seguinte: quem tem pouca ciência se afasta de Deus, mas quem tem muita ciência se aproxima de Deus. Para finalizarmos, eu agradeço por você estar prestando atenção nessa apresentação. O maior apologista, nosso exemplo, diferente de muitos da sua época.
Aquino conseguiu mostrar que não precisava matar o intelecto para ser um cristão. A razão e fé devem estar em equilíbrio e assim o ser humano conseguirá se aproximar do desígnio divino. Os ateus não podem aceitar, porém devem entender que o cristão não vive em um findeísmo. Eu quero conversar um pouco sobre as referências. Eu gastei, perdão, viu, Edivonaldo, 50 minutos, mas rapidinho. Primeira referência. William Lane Craig e Apologética Contemporânea. Deixa eu ver, tá aqui perto? Tá. Esse daqui, maravilhoso. As partes de Tomás de Aquino que ele tem, muito bom, eu indico para você. Cita muito Evelyn Pratinga, maravilhosamente o maior filósofo vivo cristão. Outro, Norman Geisler, Enciclopédia Apologética, essa daqui. Eu leio todo dia, é muito bom mesmo. A simplicidade que Norman Geisler eu digo que o Norman Geisler é o pai de todos os apologistas desse século. Eu brinco assim. Moreline. Eu gosto dos estudos de Moreline, das pregações dele. Ele é tão tranquilo. Tá aqui o livro. Indico para você, principalmente os últimos, que ele fala sobre os argumentos cosmológicos de Tomás de Aquino, criação, providência e milagre. Peter Crift, meu Deus, esse daí para mim é o maior livro da editora Central Gospel. Peter Crift é um maior, posso dizer, apologista católico que existe. Incrível, é magnífico como ele escreve de uma forma grandiosa. Francis, para quem gosta de inglês, Beckwith, vixe, meu Deus, será que eu li direito? Beckwith, Ensaios Apologéticos. Ele escreve só com 2 pessoas, tá bom? William Lane Craig e Moreline. Muito bom. E o último, Roger Olson, tá guardado ali. É muito bom, os 2000 anos da teologia reformada. E esses daí foram alguns que eu utilizei para fazer esse pequeno slide. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Eu estou lá no grupo do Grace, e também discussões, sugestões. Vocês podem falar. E eu estou lendo muito nessa quarentena, não somente na quarentena, já venho aí há 4 anos lendo muito. Nesse mês eu não quero atrasar, minha meta é 10 livros, eu li 7 e eu vou conseguir, em nome de Jesus, rapaz. Obrigado, desde já.